Nosso programa de hoje abre as portas de um clube muito especial. Um lugar onde as páginas dos livros não ficam só entre as capas. Elas também transbordam em taças de prosecco, gargalhadas e até debates acalorados. Um grupo que há mais de 15 anos desafia o tempo, a rotina e até a lógica da produtividade. Mulheres que transformaram leitura em ritual, amizade em trincheira e palavras em pura rebeldia. Elas gritam alto que estão sempre famintas, sempre loucas, e é nesse grito que encontramos a inspiração de hoje. Você quer saber quem é a mente por trás dessa história que mistura literatura, afeto e uma pitada de subversão? Eu estou falando da jornalista, escritora, geógrafa e agora autora de uma obra que celebra o poder feminino da leitura. Recebemos no nosso programa Maura Campanile, a voz que nos convida a entrar nesse círculo de amizade, liberdade e paixão pelos livros. Olá, Maura, que alegria te receber virtualmente hoje aqui nos estúdios da TV Alerj. Oi, é uma alegria também. Estou bem feliz de estar aqui, Cláudia. Muito bom, muito bom. Vou adorar conversar com você. Você que é a nossa colega jornalista, né, e que agora lançando um livro, mas eu queria, antes de nós tratarmos do seu título, da editora e de cada membro, que eu já sei que são 11, com direito a uma folguinha aqui e outra colar, porque quando uma vai para o exterior, depois ela tem assento de volta quando presente no Brasil, eu gostaria que você contasse a gênese da coisa. Quer dizer, o que fez uma jornalista, geóloga, montar esse grupo de mulheres que gritam que estão famintas e loucas com encontros mensais? Conta pra gente. Claro. Então, esse grupo, na verdade, eu não fui a pessoa que montou o grupo, embora eu seja da formação pioneira dele, né? Esse grupo começou em 2008, quando uma de nós, que é a Neise, ela estava com muita vontade de ter amigas com quem trocar ideias sobre os livros que ela estava lendo, né? Mas naquele momento, a gente ainda não tinha clubes do livro aqui no Brasil, assim, claro que devia haver, mas não era como hoje, que tem bastante, em livrarias, em clubes, etc. Então, ela resolveu fazer o que ela achava que era um clube do livro, convidando as irmãs dela, tia, amigas, e para fazer esse grupo. E eu fui convidada para participar, e estou desde a primeira reunião. E a gente foi, como é que eu vou dizer? A gente foi criando como esse grupo ia funcionar à medida em que a gente ia se reunindo. E eu, depois de tanto tempo, depois de 15 anos da gente juntas, né? Elas falavam para mim: Ah, Maura, vamos contar a nossa história. Na verdade, eu já escrevia, né? Então, só que os meus livros eram livros voltados para a área socioambiental, que é o meu tema de trabalho como jornalista. E agora eu achei que chegou a hora de contar essa história, como a gente funciona, porque eu não sei se você sabe, o que faz o Círculo Feminino de Leitura, a gente chama de CFL, diferente dos outros grupos, é o fato de ser um grupo fechado, só de mulheres, e que se reúnem mensalmente e todos os meses, cada vez na casa de uma delas, né? No qual a gente vai vivenciar o livro, não é só ler o livro e chegar lá e discutir. Você tem uma anfitriã do mês, e essa anfitriã ela vai indicar o livro e ela que vai preparar as reuniões. Então, na verdade, a gente acaba vivenciando esse livro ao longo do mês. Por quê? Porque quando a gente está lendo o livro, a gente já está pensando em que roupa que eu vou usar, que será que ela vai servir, né? O que esse livro está inspirando. A gente, às vezes, essa anfitriã passa missões para a gente, sabe? Ela manda para cada uma: olha, você vai ter que
pesquisar ou o autor, ou a época em que se passa o livro. Então, quer dizer, a gente vive isso. E quando é na casa da gente, então, aí que é o mês inteiro focado nisso, né? Então, é um pouco por aí. Que grupo salutar, Maura. Conta a dinâmica É, de como isso funciona. Quer dizer, a anfitriã escolhe um título, comunica às outras: olha, esse mês eu escolho o livro, vou inventar aqui, O Pequeno Príncipe, só para dar um clássico. E aí todas sim. as outras, então, também compactuam e começam a ler O Pequeno Príncipe. E quando finalmente, depois de 30 dias de leitura do livro, vocês se reúnem para debater essa obra com comidinhas, gargalhadas e brincadeiras e muita dança, que eu vi vários vídeos de vocês dançando, celebrando, num momento de muita alegria, de um momento assim, eu diria até, eu falei de subversão, mas eu diria muito mais catártico, né? Porque ali vocês estão Exatamente. com o eu de vocês ali exposto, com pureza da alma, sempre regado por muita cultura, alegria. É um exemplo para o Brasil, né? No momento Sim. tecnológico que as pessoas estão reduzindo, as redes sociais estão abundando na vida de todos nós, um grupo que se reúne para leitura, vocês são um exemplo. Eu acho que é um exemplo na medida em que faz essa transposição, né, da literatura para a vida, né. Então, só para te colocar, a anfitriã do mês, ela é a responsável por indicar o livro. Então, sempre no mês anterior, no dia da nossa reunião, a próxima anfitriã indica o livro. Não tem regras para a escolha do livro, então a gente pode ler de tudo. Claro que a maior parte dos livros são romances, mas a gente já leu ensaio, a gente lê contos, não tem problema nenhum. A única regra é que quem indicou tenha lido o livro, né? Para não ter perigo de indicar uma coisa e aí ninguém gostar e ela não poder bancar aquilo, né? Aí Então as outras a não têm que gente é ler como eles necessariamente? As outras, tem, não, tem que todo mundo ler. lê. Isso é uma regra. Todo mundo tem que ler o livro, né? Claro que se você viajou aquele mês ou teve um trabalho que você não conseguiu, você vai na reunião, mas isso é raro de acontecer. Normalmente a gente lê o livro e a pessoa que indicou, ela vai ser a coordenadora da reunião, vai ser na casa dela e ela vai preparar tudo e com a inspiração do livro, a gente tem algumas coisas que são, né, do grupo. Por exemplo, a gente brinda com Prosecco. A bebida é sempre Prosecco, é um espumante desde a primeira reunião e a gente vai, na reunião, a gente vai brindando, brindando, aí quando todas chegam, que a gente faz o nosso grito de guerra, que é o título do meu livro, que é o Temos Fome, Somos Loucas. E aí a gente abre a nossa reunião, né? Por favor, Então, parêntese para esse grito de guerra. Ele veio é, inspirado em quê? Quem inventou e por que temos fome e somos. É fome de leitura, fome de cultura, fome de vida? é um pouco de tudo isso. E é isso, a gente sempre brindou, desde o começo. Ai, a gente brindava, brindamos a vida, brindamos a nós mesmas, brindamos ao que a gente conquistou na vida, brindávamos tudo. Mas aí a gente começou a sentir necessidade de ter um grito de guerra. Aí a gente ficou discutindo o que que seria isso, né? E aí a Edna, que é uma de nós, se lembrou, tem uma inspiração para isso, de um discurso do Steve Jobs em Stanford, para uma turma de Stanford, em 2005, que ele foi para a Ninfo. E ele encerra o discurso dele dizendo que eles precisavam ter fome e precisavam ser um pouco tolos, que ele dizia isso, né? E aí ela lembrou disso e a gente falou: nossa, é isso, né? A gente tem fome e a gente é doida, louca. Por quê? A gente tem fome de tudo, né? Tem fome de vida, de aprender, de viver. Mas a gente tem que ser um pouco doida também, um pouco louca, porque para viver nesse mundão que a gente está, não dá. Se você não tiver um pouco de loucura, a vida não vai ser muito boa. Então, desde então, esse é o nosso grito de guerra. E eu acho que é uma coisa que a gente traz para o nosso grupo e traz um pouco para a vida, né? Porque
É isso, a gente já passou, né, imagina em todos esses anos, por quantas fases a gente passou, passamos até por uma pandemia, e foi a única época em que a gente se reunia por Zoom, nós nunca deixamos de nos reunir, mas foi uma época muito difícil, né, eu conto essas coisas no livro, tivemos, né, problemas, cada um o seu, mas, quer dizer, a gente passou por muitas coisas juntas, mas sempre tendo fome, sempre sendo loucas. Eu acho que é um pouco isso. Ô, Maura, É, então, assim, a anfitriã, ela, vamos dizer, se nós estivéssemos tratando de jornalismo, ela que faz o release do livro, ela conduz essa reunião da forma que ela melhor entende, né? Existe um debate sobre o tema, cada uma e apresenta o seu ponto de vista, e esse é o pano de fundo dessa reunião. Eu estou aqui pensando, enquanto você fala, o quanto essa iniciativa enriqueceu a vida de cada uma de vocês. Porque imagina, em 15 anos, fazendo uma conta rápida aqui, foram mais de 150 livros que vocês... 180 nos primeiros 15 anos. 180 livros. Então, você imagina. 180. Eu termino o meu livro com a lista dos 180 livros que a gente leu. Então, isso é uma honra. Eu imagino que as editoras devem estar famintas para fazer uma brincadeira com o lema de vocês por grupos semelhantes aos que vocês estão conduzindo e mantendo, né? Porque, imagina, que beleza se houvesse, se pelo Brasil isso, e pelo mundo, né? Porque é uma ideia que não tem Claro. contraindicação, não é isso? Não. E eu acho que ele os livros são uma coisa muito transformadora, né. E no nosso grupo a gente viu isso acontecer, sabe. Durante esse tempo a gente sempre está conversando sobre isso. É impossível você ler tantos livros e discutir, debater, e não se tornar uma pessoa com uma visão de mundo ampliada, né, e não ter vontade de fazer mudanças na sua própria vida. A gente, para você ter uma ideia, a gente leu livros de homens, mulheres, mas assim, de todos os continentes, não tem nenhum continente no mundo que a gente não leu livros. Então, a gente vai aprendendo com isso, outras culturas, e aí, a forma que se apresenta é da anfitriã. A gente também usa muito a nossa criatividade, porque cada uma quer apresentar o livro de um jeito diferente, de um jeito instigante. Então, assim, só para dar um exemplo, você falou do Pequeno Príncipe. A gente não leu o Pequeno Príncipe, embora todas já tenham lido o Pequeno Príncipe, a gente não leu como grupo. Mas, se a gente fosse fazer uma reunião sobre o Pequeno Príncipe, a pessoa, basicamente, todo mundo ia pensar em ir vestido, como o Pequeno Príncipe, ou usar o chapéu que tem o elefante ali. Quer dizer, cada uma vai se inspirar no livro para se vestir, levar, né, uma espada de Pequeno Príncipe, ou vai de raposa. Quer dizer, aí cada uma vai pensar numa coisa. E a anfitriã também, ela vai pensar em como fazer a decoração, que tipo de atividades que vai ser legal, se a gente só vai sentar numa roda e discutir, ou se ela vai pedir para alguém fazer alguma coisa, interpretar alguma coisa. Quer dizer, você vai usando a sua criatividade para trazer esse livro da melhor maneira possível. Claro que isso depende muito, né, do livro, depende muito do tempo que a pessoa vai ter. A gente não tem nada obrigatório. Isso também é uma outra coisa legal, sabe? Não tem assim, uma competição para ver quem vai fazer a reunião melhor ou quem vai. Não. Depende. Se a pessoa não tá num mês muito ocupada, tal, ou se ela trouxe um livro muito íntimo, tudo bem. Mas se ela também está afim de fazer uma reunião super, ela pode indicar um livro que tem, assim, muita coisa para fantasia, para coisa e menos coisa para se discutir, entendeu? A gente vai mudando conforme o ânimo geral, a vontade da anfitriã. E isso eu acho muito bacana também, por quê? Porque é uma coisa de liberdade, a gente está trabalhando para a liberdade. E se você for pensar,
eu acho que principalmente as mulheres, elas ainda não têm tanto esse espaço de liberdade na vida delas, né. Você vê, Cláudia, nós somos mulheres, né, nesse grupo, que quando a gente começou o grupo no início dos anos 2000, início não, já era 2008, mas nessa fase a gente estava meio assim, auge da vida profissional, com filhos entrando na adolescência, sabe aquela vida corrida que você não tem Lógico, tempo de fazer nada? sei muito bem. E sabe, você só trabalha, cuida de filho e ainda aquela cultura que é muito da nossa geração, que mulher tem que ser perfeita. Então, assim, além de tudo isso, você tem que ir na academia, você tem que estar bem arrumada, a tua casa tem que ser perfeita. E você? E que horas que você se diverte? Que horas que você... Então, esse grupo, ele surgiu como esse espaço na nossa vida, sabe? Salva vidas, E né? É um espaço de salvar a vida. Eu vejo muito, hoje em dia, com o advento da rede social na vida da gente, tão presente. Olha que eu não sou das mais, não, viu? Mas eu vejo que volta e meia cai no meu feed lá aquela frasezinha que vive melhor e com mais longevidade, mais qualidade de vida quem tem bons amigos. Então, o tempo todo que você vai falando, eu vou esbarrando nessa ideia, pensando o quanto que esse grupo já deu de saúde para vocês, além da cultura, além do óbvio. O óbvio é a cultura, sim, porque você leu sim. 180 livros. Isso não é a média do nosso país. Mas a saúde que está subjacente, ela é subliminar, né? Não se vê. O que poderia ter acontecido com as 11 mulheres, caso elas não tivessem essa válvula de escape desse êxtase de alegria, de integração, de cultura, de entrosamento que vocês têm, né? Então a gente nunca sabe o caminho que não trilhou, mas dá para sentir aqui, mesmo à distância, esse seu pulsar. E eu queria que no decorrer da sua fala você também mencionasse cada uma delas rapidamente, né? Porque daqui a pouco a gente vai ter um intervalo para o segundo bloco, onde eu vou querer falar do livro que você escreveu, reverenciando a você e cada uma delas. Então, Tá bom. Não, eu vou te falar, eu acho assim que cada uma de nós foi se transformando, sim, com o grupo, umas mais, outras menos, mas a gente teve, assim, por exemplo, a Neise, que inclusive é a idealizadora, e a gente brinca, ela é a nossa presidenta e eu sou a vice-presidenta, tá? E isso só para organizar ali, não tem nada de. A gente brinca que é um cargo, por enquanto, vitalício, mas é uma brincadeira nossa. A Neise, ela era empresária, ela e as irmãs, né, eram empresárias e que nem a Neise e a Cláudia, elas venderam a empresa que elas tinham, e a Neise se tornou sexóloga hoje, então ela durante este período, ela estudou, porque era isso que ela queria na vida dela, então hoje ela atende, ela tem, também, Instagram, ela foi se dedicar àquilo que ela gostava de fazer. Eu até coloco no meu livro que eu não sei se a gente teria feito o que a gente fez se não fosse o grupo, mas, de qualquer maneira, o grupo inspirou. Por exemplo, tem a Val também, a Val trabalhava com a parte financeira de empresas, né? Então, hoje ela está fazendo psicologia e ela é muito empenhada nisso. Ela é uma, assim, e é uma mulher que ela hoje, ela não é nem avó, embora ela seja muito jovem, ela é bisavó, entendeu? nossa, E ela está fazendo faculdade e já está trabalhando em hospitais, em que coisas assim. exemplo! Qual a idade dessa? Ela tem uns 65 anos, mais ou Já menos. bisavó, uau! Ela começou muito cedo, aquela coisa de família, que todo mundo vai muito cedo, e hoje ela já tem uma bisneta. Mas ela é muito jovem, e jovem em todos os sentidos, né? E agora ela está fazendo essa faculdade, né? A segunda faculdade dela, mudando completamente de área, né? Aí você tem a Doris, que também é redatora publicitária, mas também agora está escrevendo, terminou agora um romance. Eu que também trabalhava só com a questão, né, de meio ambiente,
como repórter, como escritora, mas só meio ambiente. Agora, né, já escrevi esse livro, que é um livro mais, né, é um romance com crônicas, é uma coisa mais diferente, totalmente diferente. Você tem pessoas que se separaram depois de 50 anos de casada, sabe? Uau! Conseguiram força para se libertar, Recomeçar, né? recomeçar. Então, assim, cada uma do seu jeito foi se fortalecendo, sabe? E isso é uma coisa que é bacana, né? Mesmo, né, a Clô, que foi para a Espanha, que ela largou tudo aqui, foi viver fora. Quer dizer, você tem movimentos que a gente faz e sempre com o apoio das amigas, né, isso eu acho que é legal, a gente se apoia, sabe, se prestigia, isso é muito legal. E o que me É vem à bem mente é a desconstrução desse mito que eu acho terrível, de que mulher não curte mulher, mulher não vota em mulher, mulher não apoia mulher. Quer dizer, o que você tem para deixar aqui para nossa, sobretudo, telespectadora? Essa mulher fiel ao nosso programa, fiel à TV Alerj, que pensa assim e que já teve experiências tristes, né? De não se sentir sim. acolhida, apoiada, amada pela sua amiga. Vocês 11, quer dizer, né? 11 mulheres que É. historicamente estão juntas, se apoiando, se dando força, tendo esse círculo de amor retroalimentante, onde todas progridem, né? Que é o exemplo que Ah, você está dando. Mas, Maura, eu vou te pedir para formular a tua ideia e nós irmos para um breve intervalo. Vamos voltar depois dele para você responder a mim e aos nossos espectadores, tá bem? Que bom, Maura. Então peço a você que também fique conosco. Nós voltamos já já. Estamos de volta com a Alerj Entrevista hoje com a escritora Maura Campanile. E eu deixei na nossa ida para o intervalo essa pergunta, Maura, só refrescando a sua memória. O que você tem a dizer de exemplo bem-sucedido, fortuito, que há 11 anos vocês se integram e se amam, e se enlouquecem, e se brindam, e se celebram, e se enriquecem sob todos os pontos de vista, né? Uma apoiando, amando a outra, protegendo a outra. Qual é o exemplo? O que a gente pode pegar desse legado tão consolidado que você tem com as outras 10? olha, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem na sociedade um mito, né, de que mulheres não se dão, que mulheres competem. Eu acho que é aqueles mitos convenientes, né, às vezes até para a sociedade que a gente vive, para que as mulheres não se reúnam. Quando a gente começou a se reunir, a gente ouvia até as pessoas falando: "Ah, isso aí não vai durar, todo mundo vai brigar, são só mulheres fortes, imagina, você daqui a pouco vocês já estão se matando". E não foi isso que aconteceu, ao contrário. E uma coisa que eu acho muito bonita que aconteceu foi que as nossas famílias acabaram entendendo a importância do nosso grupo, e participando, não das nossas reuniões, mas participando como pessoas que apoiam. Por exemplo, no dia que a reunião na casa da pessoa, só ficamos nós. Para quê? Para que a gente tenha liberdade para falar, para tudo. Então, desde o início, por exemplo, em casa, na época, os meus filhos já saíram de casa, mas na época eles eram pré-adolescentes, então eles saíam, meu marido saía com eles, ficava no clube, ficava em outro lugar e só voltava no finalzinho. E assim com todas as pessoas que eram casadas, que tinham família. E essas famílias incorporaram isso num nível que hoje as minhas filhas, junto com as filhas de outras mulheres do grupo, que já são amigas também fora daqui, elas têm grupo de leitura delas, que elas chamam de CFL Júnior. Elas Já deu também fazem filhote, né? isso. Já tem filhote. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. E também que as nossas leituras, ao longo do tempo, a gente foi
vamos dizer assim, nos tornando mais feministas. Ao longo das leituras, a gente começou a ler mais mulheres, então, quando a gente viu, a gente estava lendo Simone de Beauvoir, a gente estava lendo Maya Angelou, então a gente foi mudando e crescendo junto com isso. Então, eu acho que uma lição para as mulheres é essa: a gente pode se reunir, a gente pode estar juntas e, com isso, ir criando essa cultura feminina, né? Que eu acho que é uma cultura feminina mesmo, da gente se aceitar também. Você vai aprendendo. Não é que a gente nunca teve briga, tá? Que a gente é um grupo perfeito. A gente teve os nossos problemas, já teve gente que saiu do grupo por conta disso, mas não é uma coisa, são coisas excepcionais, entendeu? Não é a O regra, normal né? não é esse. A gente consegue, inclusive, ter discussões acaloradas, porque isso é uma outra coisa interessante, né? Nesse mundo que a gente tem de polarização, onde a gente vive numas bolhas, onde ninguém pode ter uma opinião divergente, você discutir um livro é um ótimo exercício para isso, porque no livro você está discutindo com base em argumentos, você não está lá só falando assim, eu gostei. Eu gostei porque eu gostei. Não, você vai dizer, eu gostei por causa disso, disso, disso. A outra pessoa pode dizer, não, eu não gostei por isso, por isso, por isso. E a gente pode discutir, mas sabendo que a opinião de todo mundo está importando. E muitas vezes mudando a nossa opinião. Às vezes, porque a leitura, ela te traz essa coisa bacana, que ela depende do momento que você leu, né? Às Ah, vezes você lógico. leu um livro, você estava cansada, você estava chateada com o mundo, aí você vai ler o livro, você não vai gostar muito, talvez se ele for um livro já um pouco, já com uma história triste, você não vai falar, eu não gostei desse livro, ele me... Agora, quando você chega na hora para conversar, você começa a ouvir as pessoas falando, fala assim, nossa, eu devia ter, né? Eu podia ter pensado nisso. Então, eu acho que eu sou muito defensora, né? Eu estava outro dia numa mesa, né, com pessoas falando sobre Clube do Livro, e aí elas falavam assim: não, a gente está aqui para converter vocês aos livros, sabe? Aí eu achei uma brincadeira ótima, porque é isso, né? A literatura é uma coisa que tem esse poder, né, de você se mudar opiniões, e não importa o tipo de livro que você lê, você pode ler o que você gosta, né? Eu acho que e dar chance para o que não gosta também. Isso é uma outra coisa que a gente tem no nosso grupo, que ninguém faz cara feia para o livro, sabe? A gente já sabe mais ou menos, claro que tem aquelas que têm os estilos, tem umas que gostam de livros clássicos. Tem outras que gostam de literatura moderna, tem outras que gostam, sabe, desses romances mais, que a gente diria, mais bobinhos, mais comerciais. Não tem importância, a gente lê de tudo. E, por incrível que pareça, às vezes um livro super comercial, super bobinho, desses que depois vira filme de comédia romântica, eles fazem uma discussão maravilhosa, eles podem trazer discussões incríveis. Então, é, sempre vai ter uma possibilidade de discussão e de crescimento quando você lê junto e quando você debate o que você leu. Em Isso tempos é de uma... IA, né, de inteligência artificial, cada vez, a cada frase que você diz, eu fico vendo a importância da interação humana e da interferência do homem, da mulher, no caso, né, do grupo de mulheres. E aí, Maura, eu quero culminar isso tudo na joia da coroa, que foi a publicação desse livro que você agora, né, já lançou, e eu queria que você contasse para a nossa espectadora, para o nosso espectador, como é que está esse livro, e que você, assim, com todo esse carinho e esse amor, você contasse um pouquinho da trajetória que está escrita ali, da curiosidade, instigando quem está em casa, que se inspirou na história de vocês, para que também montem seus clubes de livros e que também fiquem um pouco famintas e loucas.
Ai, nossa, é o que eu quero. Então, esse livro, ele é o resultado, né, da minha pós-graduação em escrita criativa, e quando eu já tinha terminado ele, tinha um grupo de mulheres que eu conheço, que também faziam a mesma pós que eu, que estavam abrindo uma editora nova, que é a editora Pitanga, e com essa proposta de publicar não só mulheres, preferencialmente diversidade, preferencialmente pessoas estreantes, né? E elas estavam assim conversando, contando para a gente, e eu perguntei, mas vocês já têm o livro para lançar? Elas falaram, não, a gente está vendo. Então eu falei, bom, vocês já conhecem parte do meu trabalho, né? Vocês gostariam de publicar? E elas adoraram a ideia, compraram muito essa ideia e foi assim uma delícia ver meu livro assim editado em pouco tempo, quer dizer, ele ficou pronto no final do ano e já foi lançado, já está aí. E o que é bacana é isso. O que eu estruturei o livro de uma maneira aonde cada capítulo é um livro lido. Claro que não são todos os livros que a gente leu, eu fiz uma seleção daqueles que Senão tem seria que maior que a contam. Bíblia, né, Maura? Não, não, não era o caso. É uma coisa que foi contando, que contava um pouco da nossa história. Então, ele não é um livro sobre literatura, mas também sobre literatura. Não é a história da nossa vida, mas também sobre a história da nossa vida. Não é sobre o que acontecia no mundo nesse tempo, mas também sobre o que estava acontecendo. Então, eu vou mesclando ao longo do livro um pouco do que a gente estava lendo, relacionando isso com a nossa vida, com o que acontece no mundo, e de um jeito muito leve, né? Eu queria que ele fosse um livro leve, porque eu até queria isso, que ele fosse inspirador, né? E aí eu trago também no final do livro, assim como a relação dos livros, né, que eu já te falei, eu trago também ali como funciona o nosso grupo. Então, se alguém quer se inspirar, pode também ver como que a gente funciona. Embora eu acho que cada grupo tem o seu próprio jeito, né? Assim como a gente foi encontrando o nosso jeito de se reunir, eu acho que cada grupo tem a sua cara, a sua marca. Mas é bom ter por onde começar, porque a gente não teve, e aí a gente teve que ir se adaptando, né? E acho que isso pode ajudar. Você, lendo a sua própria obra, você acha que você sente, poxa, se já tivesse uma Maura antes da Maura, que tivesse feito o livro, vocês teriam tido uma, uma inspiração maior e melhor? Quer dizer, teria ajudado nesses 15 anos de trajetória que vocês têm? 17, na verdade, né? Agora já 17. Eu acho que sim, porque é isso, né? Teve coisas que a gente deu algumas cabeçadas, né, no começo. Por Dá exemplo, exemplo? Ah, pronto, você já falou. então, no começo, quando a gente começou a se reunir, a Neise até falou assim: cada uma leva um livro que gostou e nós vamos trocar os livros. E a gente achou super natural isso. Aí a gente levou os livros e trocava, e aí a gente lia e ficava trocando ao longo do mês. Uma levava na casa da outra, punha no correio. Aí chegava na reunião, aí a gente já escolhia um livro para falar. Aí tinha uma, mas eu não li, então não dá para a gente conversar. Mas eu não terminei ainda. Não existia nem o termo spoiler, mas aí falava assim: não, vocês discutem, mas não dão spoiler. Aí a gente falou assim: não, isso não está dando certo, né? E aí, cada mês, a gente levava mais livro, ia ficando uma pilha de livro e ninguém conseguia ler. Aí nós falamos assim: bom, quem sabe se a gente lesse o mesmo livro? Entende? É isso que eu estou falando. Na época, não tinha, a gente não tinha onde se basear. E aí a gente começou a fazer isso. Não, tem que escolher um livro por mês, né? Uhum. Outra coisa também que, por exemplo, a gente chegou num ponto que era uma bagunça a reunião, porque conforme você vai ficando muito amiga, né? E muitas de nós só se encontram aquele dia no mês, né? Então a gente ficava conversando, queria contar sobre a vida, o que aconteceu, tal. Quando a gente via, ninguém nem falava do livro. A gente ia embora, não tinha escolhido outro mês, na casa de quem que ia ser.
ficou uma bagunça. Aí a gente resolveu fazer isso que eu falei, eleger uma presidenta, uma vice-presidenta que pelo menos organizasse esse mercadinho, né. Então a O Neise rito da reunião, né? Que chega quase que com um sino. Pelelelelele, está. não é quase, Vocês, com um vocês sino. têm um sino? A gente tem um sino. Viu? Adivinhei sem querer. Adivinhou, não adivinhou. A Neise comprou um sininho, sabe aqueles sininhos que madame tinha antigamente para chamar os empregados, aquele sininho bem infame? Ela comprou um desses, e aí é isso. Quando a reunião começava a desandar de vez, ela tocava o sino e a gente brincava. Mas você sabe que hoje a gente não usa mais o sino, porque a reunião foi se aprofundando, e tal. Mas na época foi importante, porque trazia gente de volta para dentro. São coisas pequenas, entendeu? É, mas Mas que que fazem. ajudam, Olha, né? a gente só sabe depois que fez, né? Às vezes uma coisa muito simples é igual Exatamente, escorredor de arroz. Até o inventor ter inventado, ninguém tinha tido a ideia e a vida era muito mais difícil. Quando você não conseguia, exatamente. você perdia o arroz, entupia o ralo todo. E a pergunta que fica, Maura, é: cada uma de vocês, então, tem uma biblioteca do tamanho do nosso estúdio? Cada uma tem 180 livros só para o grupo, fora os que já tinha na sua vida pregressa? Então, É, vocês compram o então, livro ou vocês pegam em PDF e compartilham? Qual é o sistema que vocês usam para ter essa rotatividade? Eles são físicos ou é Kindle? Como é que é? a maioria é físico, né? E alguns Kindle. A gente não pega PDF, nada. Afinal, a gente respeita ali a propriedade intelectual, mas algumas têm Kindle e gostam. Eu sou uma que raramente eu tenho Kindle, mas eu gosto ainda, sou aquela pessoa que gosta do cheirinho do livro, sabe? E a gente gosta de escrever no livro, tal. Nem às vezes, né, a gente empresta uma para outra, claro, né? Tem livros que é mais difícil de achar, Mas então como aí uma faz lê. dentro de um mês para as duas lerem? Dá até, às vezes dá tempo, né, a gente lê muito, né, então tem isso também. Eu leio pelo menos um livro por semana, então, Fora o eu às vezes grupo. incluindo o do grupo, né, mas assim, o do grupo, eu leio em uma semana, e aí eu leio outros também, eu sou uma leitora voraz. E, nossa, a maioria de nós também é, uma ou outra ainda, às vezes, está com muito trabalho, tal, só consegue ler o livro do mês, mas a maioria lê mais do que isso. Maura, Então, que exemplo é, essa frase que você está falando em se tratando do nosso país. Conta para o nosso espectador como funciona a pessoa ler um livro por semana. Para você pode parecer redundante ou algo assim trivial, mas você sabe que não é comum. Então, conta assim o sentimento que você tem, o que isso te engrandeceu para a gente estimular. Esse programa é um programa inspiracional. Vamos sair daqui todos mais ricos hoje. ai, que bom, que bom. Eu não sei, ler para mim é uma coisa assim, faz parte da minha vida, sabe. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não consigo deitar e dormir sem Sem ler ler. pelo menos meia hora, entendeu. E é isso, você lendo meia hora por dia, você vai ler um livro por semana ou a cada 2 semanas, né. Depende do tamanho do livro, tem livros que você gosta muito, você vai rapidinho, tem livros que são mais difíceis, né. Mas eu acho que, existem essas coisas. Ler é aquela coisa, é começar, né. Você começando, você vai se empolgando. A minha dica é sempre começar a ler pelaquilo que você gosta, sabe. Para mim, a grande coisa é que não existe, literatura que não mereça ser lida. Então, se você gosta de fantasia, leia fantasia. Se você gosta de história de amor, leia história de amor. Se você gosta de história de guerra, leia história de guerra. Biografia, começa lendo biografia. Não tem problema, sabe? Se você acha que para você ler um livro enorme, que é, sabe, assim, que nem eu estou lendo Um Defeito de Cor, que tem quase 1000 páginas, se você, não, olha, não dá para mim, pega um livro que tem livros hoje muito bons, de 60, 80 páginas, começa lendo contos,
né? Você pega um livro de contos e vai lendo um conto de cada vez. Sabe, é começar, porque quando você começa, você vai vendo o quanto isso pode ser bacana. E se você começou com aquilo que você mais gosta, daqui a pouco você vai tendo curiosidade, sabe, de ler alguma outra coisa. E aí, quando você vê, você ampliou seu leque, o seu mundo se abriu, né? Fisicamente, como isso funciona? Antes de dormir, você tem uma mesinha de cabeceira para quando você já ficar embaladinha ali pela leitura, você apaga e deixa o livro e dorme, ou é numa mesa? Porque, de Não, novo, eu pode gosto parecer de. bobagem, mas não é, né? Eu acho que o setting de como É. funciona faz parte do encantamento. Claro. Eu acho que cada um tem a sua rotina. Eu gosto, meu livro está sempre na cabeceira da cama. Eu gosto de ler um livro por vez. Eu conheço muita gente que gosta de ler 3, 4 livros por vez, vai lendo cada dia um. Eu prefiro ler um, terminar, ler outro, né? E no final de semana é o meu grande hobby, né? Então, no final de semana eu adoro, leio deitada no sofá, na rede. Se eu vou para a piscina, eu leio. Se eu estou viajando, eu estou lendo, né? Semana passada que eu viajei, nossa, aeroporto, avião, para mim é uma alegria. Assim, inclusive, eu não fico com Clássico. medo, não fico com nada, porque eu boto a cara no livro e aí fica ótimo. Então, é isso, eu acho assim que e ler tem isso, né, você carrega na bolsa o livrinho, se eu vou ao dentista, se eu vou ao médico, né, em vez de eu ficar olhando o celular, que é um negócio que não acrescenta muito, eu pego meu livrinho, então eu acho que é isso. E depois que você é isso, acaba eu digo que é um vício do bem, né, porque você está sempre querendo e terminar, e como eu vou deixando a listinha dos livros que eu quero ler, então, às vezes, eu estou meio assim, aí eu falo, não, preciso terminar porque eu quero começar o próximo. E É que nem onde, novela quando eu era adolescente, entendeu? Só que agora eu gosto de ler. e onde encontramos seu livro, Maura? Olha, o meu livro, ele está à venda em algumas livrarias, como a Livraria da Vila, aqui em São Paulo, e na editora também, que é a Editora Pitanga. Você entra, põe Editora Pitanga, você encontra, pode comprar o livro. E também, se quiser alguma informação, é só procurar também na Editora Pitanga. Eu também tenho um Instagram, tal, é maura.campanile Como é que e é escreve o fácil de Campanile? achar. Soletra para o nosso espectador saber. Tá, tá. O Campanile é exatamente do jeito que fala, é Campanili, com um L só no fim. É um erro, tá, em italiano, mas me registraram errado, então é assim mesmo. Para te encontrar tem que ser com o erro do bem, né? Que acabou uma escritora que Exatamente. não foi um erro, é um acerto, né? É a Não, o erro foi individualidade. no meu pai. Eles, em vez de grafarem campanile com E, que é campanário em italiano, eles puseram um I e ficou com I. Então, é uma palavra que não é nada, mas é o meu nome. Então, Maura, você quer mandar um beijo para as outras 10 integrantes, para a Ah, eu editora? quero. Então, nós estamos terminando o nosso programa. Eu quero te agradecer e te deixar esse espaço para as suas palavras finais. Tá bom, olha, eu quero também agradecer muito, Cláudia, para você por esse espaço que para mim é uma alegria, porque eu escrevi esse livro realmente inspirada nesse meu grupo de amigas e que eu, assim, elas me inspiraram e elas me inspiram sempre a querer que outras pessoas também possam ter essa oportunidade, né? Uhum. Então, assim, nós somos a Neise, a Cláudia, a Nívia, a Edna, a Val, a Kátia, a Laura. Estou esquecendo alguém? Faltam Bom, 4. Tirando você, 3. não, três. Você, Ai, gente, agora eu me perdi aqui. Quem que está faltando? A Marli. A Kátia, acho que eu já falei, tem a Beth, pronto, tem a faltava Clô que Beth. está fora, e acho que agora foram todas. Beth e Clô, E isso, estavam faltando essas. isso. E aí, e é isso.
E também as minhas editoras, porque a editora Pitanga, né, é a Mari, a Bel, a Flávia e a Mirella, porque elas acreditaram no meu projeto, né, e tiveram um cuidado. O livro está muito bonito, bem editado, sabe? Isso para mim é maravilhoso, assim, não é sempre que a gente vê esse cuidado. Então tá sendo uma alegria para mim esse processo todo. Então, vamos falar aqui, eu estou aqui pegando a sua Mulheres 50 Mais e vamos no Círculo Feminino, História do Círculo Feminino de Leitura, e vamos terminar fazendo o seu chamamento de guerra? Ai, vamos lá! Temos fome, somos loucas! Uhul! A gente vai... Maura, que alegria, te agradeço, te deixando as nossas câmeras à disposição, não só a você, como a todas as outras 10 desse grupo CFL, não é isso? Isso, CFL. Para que você possa voltar aqui na TV Alerj, contar mais histórias pelos próximos 17 anos que estão por vir, tá bom? Tá ótimo, muito obrigada, viu? Muito obrigada a você e até o próximo programa. E faço das Até. palavras que eu falei para Maura, para você também, nosso espectador, nossa espectadora, que se enriqueceu tanto com a história desse grupo tão animado, tão feliz, que juntas estão ficando cada vez mais loucas e mais felizes. Até o próximo programa.